Olha só, tem uma nova geração chegando com tudo no mercado de trabalho, sabe? E ela tá assim reescrevendo completamente as regras do jogo. São digitais, questionam tudo e o mais importante, têm expectativas totalmente novas. Bora decodificar o que a geração Z realmente quer de um emprego e por que, né, as empresas precisam ficar de olho nisso. 41%. Para começar, vamos guardar esse número, porque ele diz muita coisa. Essa é a taxa de rotatividade anual dos profissionais da geração Z. Pensa bem, é quase metade dessa galera trocando de emprego em menos de um ano. Isso aí não é só uma estatística, gente. É um sinal de alerta bem grande de que as velhas regras do mundo corporativo simplesmente não colam mais para eles. E essa frase aqui do professor Roberto Sachs, olha, ela resume perfeitamente o espírito da coisa. Não é rebeldia por ser rebelde, sabe? É uma vontade genuína de descomplicar, de encontrar mais sentido e bem menos rigidez naquelas estruturas de trabalho mais antigas que eles herdaram. Tá, mas de quem a gente está falando exatamente? Da geração Z, né? O pessoal que nasceu ali entre 97 e 2012. Eles são os primeiríssimos nativos digitais. A diferença é que eles não tiveram que se adaptar à internet. Eles já nasceram com ela ali, na mão. E isso, claro, molda absolutamente tudo. O jeito de se comunicar, de pensar e, principalmente, o que eles esperam de uma empresa. E o cenário hoje em dia é uma coisa inédita. Pela primeira vez na história, a gente tem até 5 gerações diferentes trabalhando juntas, no mesmo lugar. Pensa só, Baby Boomers, Geração X, Millennials e agora a Geração Z. Isso vira um verdadeiro caldeirão, né? Uma mistura de valores, de expectativas, o que gera um monte de oportunidades, mas também uns desafios que ninguém nunca viu antes. E é aí que a gente entra no nosso primeiro ponto principal, esse choque de expectativas. Afinal, o que essa nova geração valoriza de verdade numa carreira? E por que parece ser algo tão, mas tão diferente daquilo que as empresas estão acostumadas a oferecer? Então, a grande pergunta é essa, né? O que eles valorizam de verdade? Se não é mais só um salário garantido no fim do mês e aquele plano de carreira tradicional, o que faz essa galera realmente se engajar e querer fazer parte de uma empresa? Bom, e as respostas estão por aqui. O que eles buscam é um propósito bem claro. Eles querem flexibilidade para conseguir equilibrar a vida pessoal com o trabalho. Exigem mesmo oportunidade de aprender o tempo todo e, olha, não abrem mão de um lugar que seja diverso, inclusivo e que dê um apoio real à saúde mental. E o ponto mais importante, para eles, isso não é benefício extra não, é o básico, é pré-requisito. Quando a gente coloca lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, os baby boomers, que valorizavam muito a estabilidade, a lealdade à empresa. Do outro, a geração Z, que coloca lá em cima a inclusão, o aprendizado constante e um jeito de trabalhar muito mais colaborativo. Fica bem nítido que a ideia do que é ter sucesso na carreira mudou, e mudou muito. E não vão pensar que isso é só da boca para fora, não. Eles agem de acordo com esses valores. Para ter uma ideia, uma pesquisa da Deloitte mostrou que 31% dessa galera já disse não para uma vaga de emprego porque a ética da empresa não batia com a deles. Ou seja, o propósito não é algo que eles estão dispostos a negociar. E ignorar tudo isso, bom, custa caro. E é isso que nos traz para o próximo ponto, o efeito porta giratória. Essa alta rotatividade não é só um probleminha para o RH resolver, não. É um problema de negócio mesmo, com custos bem reais e que pesam no bolso da empresa. Então a gente se pergunta, o que está causando essa saída em massa? Por que parece que essa geração está sempre com o pé fora da empresa, pronta para a próxima? Olha só a diferença quando a gente compara com as outras gerações. É gritante. A taxa da geração Z lembra 41%. Isso é bem mais alta que a dos millennials, que está em 30%, e é mais que o dobro da geração X. Eles não estão só trocando mais de emprego, eles estão mudando a nossa ideia do que significa permanecer num trabalho. E aqui está o pulo do gato, 56%. 56% deles dizem que preferem pedir as contas do que deixar o trabalho atrapalhar a vida pessoal. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional não é um desejo, é uma linha que eles não cruzam. E isso ajuda muito a gente entender de onde vem aqueles 41% de rotatividade. A empresa que ainda vive na cultura do sacrifício constante, bom, essa empresa simplesmente não vai segurar essa galera. E os custos de tanta gente saindo, olha, vão muito além do dinheiro. Tem a perda de conhecimento, de gente que aprendeu coisa pra caramba ali dentro. Tem o impacto no astral de quem fica, né? A reputação da empresa como um bom lugar para se trabalhar vai lá para baixo. E claro, a produtividade e a união da equipe sofrem. Vira um ciclo vicioso que prejudica a empresa inteira. Ok, beleza. Já entendemos o tamanho do desafio.
Agora vamos virar a chave e falar de solução. Como é que as empresas podem construir uma ponte para se conectar com essa nova geração? O que elas podem fazer não só para sobreviver a essa mudança, mas para prosperar de verdade com esses novos talentos? Afinal, como segurar essa turma? O caminho é bem claro. Primeiro, oferecer flexibilidade de verdade. Modelos híbridos, horários que fazem sentido. Segundo, dar feedback o tempo todo. Esquecer aquela avaliação que acontece uma vez por ano. Terceiro, criar uma cultura que realmente investe no desenvolvimento das pessoas. E por último, mas talvez o mais importante, ter uma liderança com empatia, que entende que ali tem um ser humano completo, não só um funcionário. E isso exige uma mudança radical no papel do líder. Aquele chefe tradicional, sabe? Que só manda fazer tarefa, cobra resultado e mantém a distância. Esse tipo tá com os dias contados. O que a geração Z procura é um líder coach. Alguém que está ali para desenvolver as pessoas, para ser um mentor, para dar apoio emocional e fomentar a colaboração. E essa frase aqui, ela diz tudo. O bom líder não é mais aquele que sabe tudo. É aquele que acompanha a jornada de aprendizado da equipe e que compartilha o que ele mesmo está aprendendo. A liderança vira, na prática, uma parceria de crescimento mútuo. E tudo isso nos leva à nossa conclusão. O que a gente está vendo acontecer não é só uma adaptação das empresas para um novo grupo de gente chegando. É muito mais do que isso. É a evolução do próprio conceito do que é trabalhar. E quem está puxando essa evolução é a geração Z. Porque no fim do dia, o que a geração Z está pedindo? Mais flexibilidade, mais propósito, um tratamento mais humano, acaba criando um ambiente de trabalho que é melhor para todo mundo, para todas as gerações. É como dizem, né? Uma maré que sobe e levanta todos os barcos juntos. Essa é a grande virada de chave. A gente está saindo de um modelo antigo, baseado em hierarquia e em ficar no mesmo lugar para sempre, para um modelo novo, focado em colaboração e em crescimento constante. É trocar a mentalidade do lucro a qualquer custo pela busca de um trabalho com propósito, com performance e, claro, com flexibilidade. Então, a reflexão que fica é a seguinte: a mudança já não é uma questão de se, mas de quando. A pergunta de verdade é se a sua empresa está se preparando para liderar essa transformação ou se vai acabar ficando para trás, porque, goste ou não, o futuro do trabalho, ele já chegou.